O sol de março batia forte nas janelas do Hospital Infantil São Francisco quando Zé Felipe estacionou sua caminhonete branca no pátio. Ele ajeitou o boné, pegou o violão no banco de trás e caminhou em direção à entrada principal. Aquela não era sua primeira visita ao hospital. Há alguns meses havia se comprometido a fazer apresentações mensais para as crianças internadas, uma forma de retribuir as bênçãos que recebia em sua carreira. Enquanto caminhava pelos corredores brancos, cumprimentando enfermeiras e médicos que já o conheciam, Zé Felipe sentia aquela mistura familiar de nervosismo e expectativa. Ver o sorriso das crianças sempre mexia com ele de uma forma inexplicável. Talvez fosse porque, no fundo, ainda guardava muito da criança que foi, crescendo no interior de Goiás, sonhando em ser cantor. Ao dobrar a esquina que levava à ala pediátrica, ele parou abruptamente. Lá estava ela, Virgínia Fonseca, sentada ao lado de uma cama onde dormia uma menina de uns 6 anos. A influenciadora segurava delicadamente a mãozinha da criança, cantarolando baixinho uma canção de ninar. Seus cabelos loiros caíam como uma cortina dourada sobre o rosto, e mesmo ali, naquele ambiente hospitalar, ela irradiava uma luz especial. Zé Felipe ficou alguns segundos observando a cena, sem saber se deveria se aproximar ou não. Ele conhecia Virgínia das redes sociais, claro, quem não conhecia? Mas nunca haviam se encontrado pessoalmente. O que mais o impressionava não era sua beleza, que era inegável, mas a ternura com que tratava aquela criança desconhecida. Oi, disse ele suavemente, se aproximando devagar para não assustar ninguém. Virgínia levantou o olhar, e por um momento os dois se encararam em silêncio. Ela tinha os olhos levemente avermelhados, como se tivesse chorado. Oi, Zé Felipe, respondeu ela, reconhecendo imediatamente. Desculpa, eu não sabia que você vinha hoje. Não precisa se desculpar. Vim fazer uma apresentação para as crianças, mas posso voltar outro dia se... Não, não, ela interrompeu, se levantando cuidadosamente para não acordar a menina. Na verdade, acho que sua música pode fazer bem para ela. Esta é a Isabela. Zé Felipe se aproximou mais e observou a criança. Ela era pequena e frágil, com a pele pálida e alguns fios de cabelo escuros espalhados pelo travesseiro. Tinha o rosto sereno de quem dormia profundamente, mas ele podia ver os sinais da doença, as olheiras, a magreza excessiva, os aparelhos médicos ao redor da cama. Ela está aqui há muito tempo? Perguntou ele em voz baixa. Virgínia assentiu, voltando a se sentar. 3 meses. Leucemia. Os médicos dizem que ela está respondendo bem ao tratamento, mas... Sua voz falhou por um momento. É uma guerreira. Sempre que venho aqui, ela me conta histórias, me mostra os desenhos que faz. Hoje ela estava mais cansada. Você vem aqui com frequência? Toda semana, respondeu ela, e então pareceu se dar conta de que talvez tivesse dito demais. Eu gosto de ajudar quando posso. Zé Felipe puxou uma cadeira e se sentou do outro lado da cama. Havia algo na expressão de Virgínia que o intrigava, uma mistura de amor e dor que ia além da simpatia comum por uma criança doente. Ela é especial para você, não é? Perguntou ele gentilmente. Virgínia o encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Finalmente, suspirou fundo. Posso te contar uma coisa? Mas promete que não vai sair falando por aí? Prometo. Ela olhou para Isabela, que ainda dormia tranquilamente, e começou a falar com a voz embargada. Quando eu tinha 17 anos, engravidei. Eu era muito nova, ainda estava terminando o ensino médio, e o pai da criança, ele desapareceu quando soube. Minha família ficou em choque. Minha mãe disse que não tinha condições de me ajudar com um bebê, que eu tinha que pensar no meu futuro. Zé Felipe permaneceu em silêncio, percebendo que ela precisava contar aquilo. Eu pensei muito. Sabia que queria ser mãe um dia, mas não naquele momento. Então decidi dar a criança para adoção. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Ela parou para respirar, limpando uma lágrima que escorreu pelo rosto. O bebê era uma menina. Linda, perfeita. Eu a segurei nos braços por alguns minutos antes de entregá-la para os pais adotivos. Prometi a mim mesma que um dia eu ia procurá-la, quando tivesse mais estrutura. Zé Felipe começou a entender aonde a história estava levando. Isabela, murmurou. É minha filha, confirmou Virgínia, sua voz mal passando de um sussurro. Encontrei ela há 6 meses, depois de muito procurar. Os pais adotivos, Maria e João, são pessoas maravilhosas. Eles me contaram sobre a doença e disseram que eu podia visitá-la quando quisesse.
Isabela pensa que sou só uma amiga que gosta de visitá-la. A revelação caiu como um raio sobre Zé Felipe. Ele olhou para a menina dormindo, depois para Virgínia, tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir. Por que você não conta a verdade para ela? Como posso fazer isso? Virgínia perguntou, sua voz cheia de angústia. Ela tem pais que a amam, que cuidaram dela a vida toda. E agora está doente, precisando de toda a estabilidade possível. Não posso chegar e bagunçar a vida dela dizendo oi, sou sua mãe biológica que te abandonou quando nasceu. Você não a abandonou, disse Zé Felipe firmemente. Você fez o que acreditava ser melhor para ela na época. Mas e se não foi? E se ela precisava de mim? E se? Virgínia não conseguiu terminar a frase, começando a chorar silenciosamente. Zé Felipe se levantou, num impulso, colocou a mão no ombro dela. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Naquele momento, Isabela se mexeu na cama e abriu os olhos devagar. Quando viu Virgínia, seu rosto se iluminou com um sorriso fraco mas genuíno. Vivi, exclamou baixinho, usando o apelido carinhoso que havia criado para Virgínia. Você veio. Claro que vim, princesa. E olha quem eu trouxe comigo, disse Virgínia, rapidamente enxugando as lágrimas e forçando um sorriso. Este é o Zé Felipe. Ele é cantor. Isabela virou os olhos para ele, curiosa. Você canta aquelas músicas que passam no rádio? Algumas delas, respondeu Zé Felipe, se aproximando da cama com o violão. Quer que eu cante uma para você? Os olhos da menina brilharam. Pode ser Coração Cachorro? Mamãe sempre canta essa no carro. Zé Felipe riu e começou a dedilhar as cordas. Sua voz melodiosa preencheu o quarto, e logo Isabela estava cantando junto, apesar da voz fraca. Virgínia observava a cena com uma mistura de alegria e dor no coração. Quando a música terminou, Isabela bateu palminhas fracas. Você é muito bom. Vivi, você não disse que conhecia o Zé Felipe. É que foi uma surpresa para mim também, respondeu Virgínia, trocando um olhar significativo com ele. Sabe, disse Isabela, voltando sua atenção para Zé Felipe, a Vivi é a pessoa mais legal do mundo. Ela vem me ver toda semana, traz doces escondido das enfermeiras, me conta histórias engraçadas. Eu acho que ela deve ser um anjo. Virgínia teve que morder o lábio para não chorar novamente. Um anjo? Perguntou Zé Felipe, brincando. Por quê? Porque ela cuida de mim como se fosse minha mãe. Às vezes eu finjo que ela é, sabe? Minha mãe Maria é maravilhosa, mas a Vivi tem uma coisa especial. É como se ela me entendesse sem eu precisar falar nada. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada de uma enfermeira. Isabela, querida, chegou a hora do seu remédio, disse a mulher gentilmente. Enquanto a enfermeira preparava a medicação, Zé Felipe e Virgínia saíram para o corredor. Você ouviu o que ela disse? Murmurou Virgínia, claramente emocionada. É como se ela soubesse, no fundo. Talvez ela saiba, respondeu Zé Felipe. As crianças são mais perceptivas do que a gente imagina. E o amor entre vocês duas é visível. Não sei o que fazer, confessou Virgínia. Toda vez que venho aqui, fico dividida entre a felicidade de estar com ela e a culpa de não poder ser realmente sua mãe. Mas você é a mãe dela, disse Zé Felipe suavemente. Talvez não no papel, mas no coração. E pelo que eu vi, ela também te vê assim. Eles voltaram ao quarto, onde Isabela havia tomado a medicação e parecia mais animada. Zé Felipe, você pode tocar mais uma música? Uma bem alegre. Claro, princesa. Que tal Largadão? Essa eu não conheço, mas quero aprender. Ele começou a tocar, e logo o quarto se encheu de risadas. Isabela tentava acompanhar a letra, inventando palavras quando não sabia, e Virgínia não conseguia parar de sorrir vendo a alegria da menina. Outros pacientes e funcionários do hospital começaram a se aproximar do quarto, atraídos pela música. Logo havia uma pequena multidão no corredor, todos cantando junto. Foi um momento mágico, onde a dor e a preocupação deram lugar à alegria pura. Quando Zé Felipe terminou de tocar, todos aplaudiram. Isabela estava visivelmente cansada, mas feliz. Obrigada, disse ela para ambos. Hoje foi um dos melhores dias que tive aqui. Fico feliz, princesa, respondeu Zé Felipe, guardando o violão. Vou ter que ir agora, mas prometo que volto para tocar mais músicas para você. Promete mesmo? Prometo. Isabela se virou para Virgínia. E você, Vivi? Volta amanhã? Não sei se consigo amanhã,
mas volto logo, está bem? Tá bom. Mas não demora muito. Você faz meus dias mais felizes. Virgínia se inclinou e beijou a testa da menina. Você também faz os meus dias mais felizes, princesa. Enquanto caminhavam pelos corredores do hospital, Zé Felipe e Virgínia permaneceram em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Obrigada, disse ela finalmente, quando chegaram ao estacionamento. Por quê? Por não me julgar. Por entender. Por fazer ela sorrir. Você não precisa me agradecer. Na verdade, eu que deveria agradecer a você. Como assim? Zé Felipe parou ao lado de sua caminhonete e se virou para ela. Você me mostrou algo hoje que eu nunca tinha visto antes. Amor verdadeiro, incondicional. A forma como você olha para ela, como cuida dela, mesmo sabendo que não pode assumir publicamente que é sua filha, isso é amor de mãe no seu estado mais puro. Virgínia sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa há 6 anos. Se não deveria ter lutado para ficar com ela. Você fez o que acreditava ser melhor na época, repetiu Zé Felipe. E olha só, ela está viva, tem pais que a amam, tem acesso ao melhor tratamento, e ainda tem você na vida dela. Talvez as coisas tenham acontecido exatamente como deveriam acontecer. Você acha? Eu acho que o amor encontra um jeito de se manifestar, independente das circunstâncias. E o amor de vocês duas é evidente para qualquer um que as veja juntas. Virgínia sorriu através das lágrimas. Você é uma pessoa especial, Zé Felipe. Obrigada por hoje. A gente se vê semana que vem, perguntou ele. Pensei em voltar para tocar mais algumas músicas para ela. Seria ótimo. Ela ia ficar muito feliz. Enquanto dirigia de volta para casa, Zé Felipe não conseguia parar de pensar na história que havia acabado de descobrir. Sempre admirou Virgínia pelo sucesso que havia conquistado, mas agora a via com outros olhos. Por trás da fama e dos milhões de seguidores, havia uma mulher que carregava uma dor profunda e um amor imenso. Nas semanas que se seguiram, Zé Felipe manteve sua promessa. Toda semana ele aparecia no hospital com seu violão, às vezes sozinho, às vezes acompanhado de Virgínia. Aos poucos, eles foram se tornando uma equipe, trabalhando juntos para levar alegria não apenas para Isabela, mas para todas as crianças internadas. Isabela estava respondendo bem ao tratamento. A cada visita, ela parecia um pouco mais forte, um pouco mais animada. E a cada visita, o vínculo entre ela e Virgínia se fortalecia. Sabe, disse Isabela um dia, durante uma das visitas, às vezes eu sonho que a Vivi é minha mãe de verdade. Não que eu não ame a mamãe Maria, mas é como se no meu coração houvesse espaço para 2 mães. Virgínia e Zé Felipe trocaram um olhar carregado de significado. Por que você pensa isso? Perguntou Virgínia gentilmente. Não sei explicar. É um sentimento. Quando estou com você, me sinto completa, sabe? Como se uma parte de mim que estava perdida tivesse sido encontrada. Foi então que Maria, a mãe adotiva de Isabela, entrou no quarto. Ela era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos bondosos. Desde que Virgínia havia se reaproximado de Isabela, Maria sempre a tratou com carinho e respeito. Oi, pessoal, cumprimentou ela, carregando uma sacola com frutas. Como está nossa princesa hoje? Melhor, mamãe. O Zé Felipe tocou 3 músicas novas e a Vivi me ensinou a fazer pulseiras coloridas. Maria sorriu e se virou para Virgínia. Posso falar com você lá fora por 1 minuto? Virgínia sentiu o coração acelerar, mas concordou. Elas saíram para o corredor, deixando Zé Felipe entretendo Isabela com histórias engraçadas. Virgínia, começou Maria, sua voz calma mas determinada, precisamos conversar. Se é sobre as visitas, eu posso diminuir a frequência se você achar que... Não, interrompeu Maria. É sobre a verdade. Virgínia sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. A verdade? Eu sei quem você é, disse Maria gentilmente. Soube desde o primeiro dia que você apareceu aqui. Você tem os mesmos olhos dela, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. E a forma como ela reage à sua presença, uma mãe reconhece essas coisas. Virgínia não sabia o que dizer. Todas as palavras pareciam ter fugido de sua mente. Você não precisa ter medo, continuou Maria. João e eu sempre soubemos que este dia poderia chegar. Quando adotamos Isabela, prometemos a nós mesmos que, se um dia a mãe biológica aparecesse, nós lidaríamos com a situação com amor e compreensão. Eu não quero tirar ela de vocês,
disse Virgínia rapidamente, as palavras saindo em atropelo. Vocês são os pais dela, vocês a criaram, a amaram. E você também a ama, completou Maria. Isso é óbvio para qualquer um que veja vocês juntas. E ela ama você também, mesmo sem saber a verdade. O que você está querendo dizer? Maria suspirou e olhou em direção ao quarto onde Isabela ria das histórias de Zé Felipe. Estou dizendo que talvez seja hora de contarmos a verdade para ela. Ela está ficando mais forte, o tratamento está indo bem, bem, ela tem o direito de saber. Virgínia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. E se ela ficar confusa? E se ela me odiar por ter desistido dela? Ela não vai odiar você, disse Maria com certeza. Ela é uma menina inteligente e cheia de amor. Vai entender que você fez o que acreditava ser melhor para ela. E vai ficar feliz em saber que sua intuição estava certa, que você é realmente especial na vida dela. Naquele momento, Zé Felipe apareceu no corredor. Desculpem interromper, mas Isabela está perguntando onde vocês foram. Maria olhou para Virgínia. Que tal contarmos hoje? O coração de Virgínia batia tão forte que ela tinha certeza de que os outros podiam ouvi-lo. Você tem certeza? Tenho. João está chegando daqui a pouco, chamei ele quando vi que vocês estavam aqui. Acho que devemos fazer isso juntos, como uma família. A palavra família ecoou na mente de Virgínia. Seria possível? Depois de todos esses anos de dor e saudade, seria possível que ela pudesse finalmente fazer parte oficialmente da vida de sua filha? Quando voltaram ao quarto, Isabela percebeu imediatamente que algo havia mudado. Por que vocês estão com cara de choro? Perguntou ela, preocupada. Não estamos tristes, princesa, disse Virgínia, se aproximando da cama. Na verdade, temos algo muito importante para te contar. Que tipo de coisa importante? Do tipo que pode mudar algumas coisas, mas de uma forma boa, respondeu Maria, se sentando do outro lado da cama. João chegou naquele momento, claramente nervoso mas determinado. Ele cumprimentou Zé Felipe com um aceno de cabeça e se aproximou da família. Oi, papai, disse Isabela. Todo mundo está estranho hoje. Até o Zé Felipe está quieto. João sorriu e beijou a testa da filha. É que temos uma conversa muito especial para ter com você, filha. Isabela olhou ao redor do quarto, percebendo a tensão no ar. Estão me escondendo alguma coisa ruim sobre minha doença? Não, não, disse Maria rapidamente. Não tem nada a ver com isso. Você está se recuperando muito bem. Então o que é? Virgínia respirou fundo e tomou a mão de Isabela entre as suas. Isabela, você sabe que mamãe Maria e papai João te adotaram quando você era bebê, certo? Sei. Eles sempre me contaram isso. E você sabe que isso significa que você tem uma mãe biológica em algum lugar, que te gerou mas não pôde te criar. Isabela assentiu, seus olhos grandes e atentos. Pois bem, continuou Virgínia, sua voz tremendo ligeiramente, sua mãe biológica, sou eu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Isabela olhou para Virgínia, depois para Maria e João, depois de volta para Virgínia. Você? Perguntou ela em voz baixa. Sim, princesa. Eu sou sua mãe biológica. Te dei à luz há 6 anos, por mais que doesse no meu coração, te entreguei para seus pais porque sabia que eles poderiam te dar tudo o que eu não podia na época. Isabela continuou em silêncio, processando a informação. Por isso que eu senti aquela coisa especial quando estava com você? Perguntou finalmente. Talvez, respondeu Virgínia, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. O amor entre mãe e filha é uma ligação muito forte, mesmo quando não sabemos que ela existe. E por isso que você vem me ver toda semana? Porque sou sua filha? Venho porque te amo. Sempre te amei, desde o primeiro segundo que te vi. E quando descobri que você estava doente, não consegui ficar longe. Isabela ficou pensativa por alguns momentos. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer todas as perguntas que quiser, disse Virgínia. Você se arrepende de ter me dado para eles? A pergunta pegou Virgínia desprevenida. Ela olhou para Maria e João, que a encorajaram com os olhos. Não me arrependo de ter garantido que você tivesse os melhores pais do mundo, disse ela cuidadosamente. Mas me arrependo de ter demorado tanto para te encontrar. Me arrependo de ter perdido seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seu primeiro dia de escola. Mas não perdeu minha primeira música, disse Isabela de repente, sorrindo. Nem minha primeira pulseira colorida.
Nem minha primeira conversa sobre coisas importantes. Virgínia riu através das lágrimas. É verdade. Não perdi essas primeiras vezes. Isabela se virou para Maria e João. Isso muda alguma coisa entre a gente? Claro que não, filha, respondeu João imediatamente. Você continua sendo nossa princesa, nossa filha amada. Agora só temos uma pessoa a mais para amar você. E a Vivi também pode ser minha mãe? Posso ter duas mães? Maria sorriu, seus próprios olhos úmidos. Claro que pode, querida. Amor não tem limite. Isabela se virou para Zé Felipe, que havia observado toda a cena em silêncio respeitoso. E você, tio Zé? O que acha de tudo isso? Zé Felipe se aproximou da cama, claramente emocionado. Acho que você é uma menina muito sortuda por ter tanta gente que te ama. E acho que sua mãe Virgínia é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Por quê? Porque fazer o que ela fez, te dar uma família que podia cuidar de você da melhor forma, exigiu muito amor e coragem. E depois ter a coragem de voltar para a sua vida, mesmo sem saber como você reagiria, isso é muito corajoso. Isabela ficou pensativa novamente. Posso te abraçar? Perguntou ela para Virgínia. Quero dizer, agora que sei que você é minha mãe de verdade, posso te abraçar como mãe? Virgínia não conseguiu responder com palavras. Ela simplesmente se inclinou e envolveu Isabela em seus braços, sentindo finalmente que estava completa. Era o abraço que havia sonhado dar por 6 longos anos. Eu te amo, mamãe Vivi, sussurrou Isabela em seu ouvido. Eu também te amo, minha princesa. Sempre te amei. Quando finalmente se separaram, Isabela tinha mais uma pergunta. Agora que somos uma família de verdade, vocês vão continuar vindo me visitar juntos? Se você quiser, respondeu Virgínia. Eu quero. Gosto quando vocês estão aqui. Me sinto mais forte. Zé Felipe pigarreou. Falando nisso, que tal eu tocar uma música especial para comemorar? Que música? Perguntou Isabela, animada. Uma que fala sobre família, sobre amor, sobre pessoas que se encontram quando mais precisam umas das outras. Ele começou a tocar uma melodia suave, e sua voz preencheu o quarto com uma canção sobre segundas chances, sobre amor que supera distâncias e obstáculos, sobre famílias que se formam de maneiras inesperadas. Enquanto ele cantava, Virgínia segurou a mão de Isabela, Maria segurou a outra mão da menina, e João colocou a mão no ombro de sua esposa. Zé Felipe observou a cena e sorriu, percebendo que havia presenciado algo muito especial, o nascimento de uma família ampliada, unida pelo amor. Quando a música terminou, Isabela bateu palmas fracas mas entusiasmadas. Essa foi a mais bonita de todas, disse ela. Posso pedir uma coisa? Claro, responderam todos em coro. Quando eu sair daqui, quando estiver curada, podemos fazer um almoço em família? Todos juntos? Seria perfeito, disse Virgínia. E o tio Zé também tem que ir, acrescentou Isabela. Ele faz parte da nossa história. Zé Felipe sorriu, honrado por ser incluído. Será um prazer, princesa. Enquanto a tarde avançava, eles continuaram conversando, rindo, e se conhecendo melhor nessa nova configuração familiar. Isabela fez 1000 perguntas sobre sua história, sobre como Virgínia a encontrou, sobre como seria dali para frente. Virgínia respondeu tudo com honestidade e amor, sempre enfatizando que Maria e João continuariam sendo os pais principais, que ela estava ali para somar, não para substituir ninguém. Quando chegou a hora de ir embora, Isabela deu abraços demorados em todos. Obrigada, disse ela para Virgínia. Por me amar tanto que me deu uma família maravilhosa, e por me amar tanto que voltou para mim. Obrigada a você por me perdoar e me aceitar, respondeu Virgínia. Não tinha nada para perdoar, mamãe Vivi. Você fez tudo por amor. Enquanto caminhavam pelo estacionamento do hospital, Zé Felipe e Virgínia conversaram sobre o dia extraordinário que haviam vivido. Como você se sente? Perguntou ele. Completa, respondeu ela sem hesitar. Pela primeira vez em 6 anos, me sinto completa. E assustada também. É muita responsabilidade. Você vai se dar bem. Hoje você provou que já é uma mãe maravilhosa. E você, disse ela, parando ao lado do carro, obrigada por ter estado aqui hoje. Sua presença fez toda a diferença. Eu que agradeço por ter me permitido fazer parte disso. Foi um privilégio. Eles se despediram com um abraço caloroso, ambos sabendo que haviam presenciado algo que mudaria suas vidas para sempre. Nas semanas que se seguiram,
a nova dinâmica familiar foi se ajustando naturalmente. Virgínia continuou com suas visitas semanais, mas agora elas tinham um sabor diferente. Não havia mais segredos, não havia mais a dor de amar em silêncio. Isabela continuou se recuperando bem do tratamento. Sua força física aumentava a cada dia, assim como sua alegria de viver. Ter todas as pessoas que amava por perto, sabendo finalmente a verdade, parecia ter dado a ela uma energia extra para lutar contra a doença. Zé Felipe também manteve suas visitas, trazendo sempre músicas novas e histórias engraçadas. Ele se tornou uma espécie de tio musical da família, sempre presente nos momentos importantes. Um dia, 3 meses depois da grande revelação, Isabela finalmente recebeu alta do hospital. Os médicos confirmaram que o tratamento havia sido um sucesso e que ela poderia voltar para casa. Na saída do hospital, uma pequena multidão se reuniu para se despedir da menina que havia conquistado o coração de todos os funcionários. Zé Felipe trouxe seu violão e improvisou um show no saguão, com Isabela como sua assistente especial. Agora eu vou poder ir ao seu show de verdade, disse ela para ele, animada. E eu vou poder dedicar uma música especial para você, respondeu ele. O almoço em família que Isabela havia pedido aconteceu no domingo seguinte, na casa de Maria e João. Virgínia chegou nervosa, carregando um bolo que havia feito especialmente para a ocasião. Zé Felipe trouxe seu violão, como sempre. A casa estava decorada com balões e faixas comemorativas. Isabela, finalmente com cabelos crescendo novamente e as bochechas mais coradas, correu para abraçar a todos.